Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Clube do Livro no Carro. Pessoal, estamos aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais, né? Que acabou de acontecer classes grandiosas, facelift energético, prosperidade limitada e toque de Midas. Neto, você perdeu, porque o Neto ficou com apoio, assim, sabe? Não ficou na classe. Estou sempre no apoio. Tem que ser, né? Tem que ser. Sim, estou sempre disponível te apoiar. E olha só que interessante, estamos aqui na cidade de Uberaba, cidade de quem? Chico Xavier, né? O grande médium brasileiro aí, que tem vários livros, né, que foram canalizados, tem um trabalho espiritual muito forte. Essa cidade, ela é muito espírita também. E qual que é o livro que ia combinar com toda essa história, Neto? Com todo esse rolê? Qual? Entidades. Entidades. Conversando com as entidades de Shannon O'Hara. Sabe quem é Shannon O'Hara, Neto? Sei, é a filha do Gary Douglas. Não, ela é enteada, Neto. Ela não é filha legítima. Enteada. Ela é enteada. Quem é a filha legítima é Grace Douglas, que inclusive tá no Brasil essa semana com classe avançada de corpus e facelift. Olha só. Exatamente. Sabia não. Pois é. Neto, Shannon, ela tem uma empresa, né, separada do Access, que é a empresa dela de cursos relacionados a entidades, né? Ela usa as ferramentas do Access também, mas a empresa ela é separada, certo? Sim. Porque ela tem pontos de vista interessantes, diferentes do pai também. Mas nesse livro aqui em específico, ela conta como foi viver com Gary Douglas. Imagina, desde criancinha, né, quando a mãe dela começou a se relacionar com o Gary, ela tem uma história de mediunidade que ela não sabia controlar. Ela tem TDAH também. Ah, é? É. Ela é bem estranha, sabe? É estranha, mas quem não é, né? Então vamos lá. Quem não somos? Quem não somos, exatamente. Vamos lá para conhecer a história dela. Ela fala assim, ó. Padrasto, né? Você não vai contar que hoje você tá de Kindle? Eu falei, gente, tô no Kindle. Inclusive, os livros do Access são muito mais baratos no Kindle, né? Quem não tem, gente, vale muito a pena. A pessoa fala, mas eu prefiro o livro físico. Ok, mas você experimenta comprar um Kindle que você... O livro é na hora, você já compra, já tá lá. Eu também assino aquele Kindle Unlimited, que tem vários livros também gratuitos, que é tipo um Netflix dos livros, né? Vai ter o link desse aí na descrição. Vamos ter também. Então ela fala assim, tira essa seta, Neto. Tá bom, desculpa. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe conheceu Gary, um homem atraente que se tornou meu padrasto. Ele me criou junto com a minha mãe e, ao fazê-lo, me deu algo mais grandioso do que todo o ouro do mundo. Consciência. Então, tipo, Gary virou o pai dela da consciência. Ela aprendeu muito, porque, né, a vida dela desde 4 anos de idade, praticamente o Gary foi o pai dela. Gary se mudou de San Diego para a pacata cidade praiana de Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara do Oeste, não, viu? Aqui, do lado. lá perto de Limeira, não é. É nos Estados Unidos. Para uma oportunidade de trabalho em 1968. Santa Bárbara tem uma beleza única e inagualável, com montanhas épicas descendo até o Oceano Pacífico. Você pode nadar em um riacho das montanhas e em 20 minutos estar nadando no oceano para onde o mesmo riacho corre. Gary era um tipo de homem renascentista, especialista em quase tudo que você possa imaginar. Para minha mãe, para mim, era um cavaleiro ilustre. Tá vendo? É assim que ela descreve Gary Douglas. E aí ela fala assim, imagina, acho que é tipo assim, os dois, o pai e a mãe eram 2 esquisitões, com certeza, né? E ela, imagina, nos Estados Unidos todo mundo tem, né, evangélico, tem aquela coisa de ir pro culto de domingo, né? É bastante assim lá. E ela não, tipo, no final de semana ela tava metida em sessão mediúnica na casa dela. Então ela fala assim, ó, Gary e minha mãe estavam metidos em coisas esquisitas. Sky, que é o irmão dela, né? E eu éramos cúmplices de uma imensa diversidade de coisas diferentes. Para quem aqui não sabe o que é canalizar, é quando a pessoa deixa seu corpo e outro espírito entra nele e fala:
A gente já sabe, né, meu bem? A gente tá no Brasil, a gente tem as religiões afrodescendentes, né? E também o espiritismo em si, né? Sim. Mas enfim, né? Não é todo país que é assim. Nossos pais eram muito de canalizar. E não era incomum chegar em casa depois da escola em uma quinta-feira à tarde e encontrar 10 ou 20 adultos deitados no chão, na sala, vestido de branco, enquanto algum médico místico ou bruxo cantava algo ou balançava as mãos. Minha mãe recomendava que eu consultasse o tarô se tivesse com problema com algum garoto da escola. Não tenho certeza se era ingenuidade minha, mas eu achava que era assim em todos os lares. Então, tipo, ela foi criada nessa parada. Ela foi criada diferentona. Diferentona, exatamente. E aí, tipo assim, né? Imagina, né? Dos 4 anos até, acho que ela deve ter uns 40 e poucos anos. Mas é igual meio lá em casa, né? Por quê? A gente não foi criado dentro de uma religião. Não, Não. eu Só fui a criada minha irmã fez. católica, coroinha Esses do rolê padre. todo aí. Eu não, minha mãe sempre falou pra gente, quando crescer vai pra onde quiser. Faça o que Sim. quiser, Exatamente. né? E assim, essa questão da consciência, de reconhecer as entidades. E a gente era considerado diferentão, até dentro da família. Você só não tinha a turma de branco na sua casa. Pois é. Faltou. Daí ela fala assim, ó, isso é bem interessante que ela traz aqui no livro, porque ela conta que acho que outros livros não trazem com uma riqueza de detalhes do ponto de vista dela, como foi a canalização das barras. Acho que isso é interessante nesse livro também, além da relação dela com as entidades. Ela fala assim, ó, Gary e os fantasmas. Gary começou a canalizar quando eu tinha 7 anos. Por já ter participado de muitas canalizações e por ser um cara de tipo aventureiro, ele simplesmente meio que falou pra si mesmo, eu gostaria de fazer isso. E em pouco tempo estava fazendo. Ele começou canalizando 3 diferentes. Tinha um irmão George, que era um frade grande e gordo e alegre. Um chinês chamado Dr. Lee e o Rasputin, o monge louco de Moscou. Acho que o que mais fala na internet é o Rasputin, né? Que tem o ele livro. é mais famoso, né? Exatamente, mas tinha o gordo e tinha outro, né? Porque o Rasputin foi aquele personagem lá russo que envenenaram, não morreu. Mais de uma vez, parece que foi tentaram matar ele. Ela fala aqui, ó. Rasputin foi o único ser que Gary canalizou que foi uma figura de destaque na história. Rasputin viveu na virada do século XX na Rússia e era considerado um curador, um místico e um profeta. E ele era muito próximo aos lá não sei se é rei, acho que czar, essas coisas, ele era muito próximo desse povo. Aqui tá explicando a história. Ele é muito próximo de quem mandava do rolê todo. Quando Rasputin, que carinhosamente chamávamos de Ras, vinha para o corpo do Gary, ele falava russo ou inglês com um forte sotaque russo, e Gary não sabia sequer uma palavra em russo. Esses fenômenos meios análogos tornaram-se canalização muito divertida e empolgante, e também uma plataforma de lançamento para explorar muito que é desconhecido sobre os mistérios do universo que as pessoas são capazes. Então, assim, a Shannon, ela foi criada nesse meio, assim. Então, pra ela era normal, né? Tipo, rodas de canalização, aquelas reuniões estranhas na casa dela, sabe? Sim. Essa parada aí. Só que também ela sofria, ela até fala aqui no livro, porque, tipo assim, tudo era muito intenso pra ela. Então, por exemplo, ia visitar um lugar turístico. Ela percebia todas as entidades ali, entendeu? Isso eu percebi, Neto, o ano passado, quando eu fui pra Portugal, eu fui naquela biblioteca de... Como chama a cidade lá? Aveiro? Não. De... Coimbra. Exatamente. Na Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas do mundo, né? Então, assim, e tem lá embaixo, tem algumas prisões lá que a galera ficava presa, enfim. E assim, eu sou sempre, desde criança, eu sou muito também sensitiva. E isso aumentou com o Access, né? Ficou mais fácil eu reconhecer e escutar. Todo mundo tem, gente, mas o que acontece? A gente invalida o nosso saber. Sim, minha bruxinha preferida. Você percebeu que depois que você veio, né, pra Access, parece igreja, né? Depois que você começou a estudar, você tá mais confiante no seu perceber? Sim. Né? Porque é isso, a gente invalida, a gente fala, não, deve ser coisa da minha cabeça. E não, gente, tipo, confia no seu saber, sabe? Sempre estava disponível. E depois de um tempo, minha mãe contou algumas histórias que quando eu era criança, às vezes eu entrava num lugar e falava, eu não quero ficar nesse lugar.
eu percebi, tá ruim, porque acho que eu via muito. E eu tinha uma amiga invisível, não era invisível, né? Devia ser uma entidade lá, que conversava comigo quando era criança. Então ela brincava comigo e tal. E aí eu lembro que houve uma ruptura com acho que uns 8 anos de idade, mais ou menos. Falam que até 7 anos, né? Que a gente é perto. Que eu lembro que ela falou pra mim assim que ia trazer a família dela inteira pra morar em casa. Aí eu não aceitei. Não mais quem? Não mais quem? Daí a gente brigou e ela foi embora, entendeu? Então assim, né? Parada. Tem gente doida. Aqui não! Aqui não! Então assim, sempre foi bem forte. Inclusive a galera sempre fala, Elô, você não dá o curso de entidades? Não, eu não dou. Mas assim, seria um curso que realmente eu teria total facilidade, porque eu tenho muita percepção, tanto que esse trabalho que eu faço com as entidades, com os negócios, é uma coisa que assim, o negócio fala comigo, sabe? As sessões que eu tô fazendo. Eu percebi isso mesmo. Fala muito, né? Fala eu muito, vejo muito. Isso. Aí ela fala assim, numa parte: os espíritos me causavam enjoo. Minha primeira viagem para Londres me apresentou a muitas coisas novas. Eu conhecia toda a família judia do meu pai. Comi fígado picado pela primeira e única vez. E celebrei meu primeiro feriado judeu. Depois da cerimônia do jantar, meus primos e eu fomos liberados para perambular e correr pelas ruas do bairro. E eu achei isso incrível. Meu pai foi criado em uma família tradicional judia, mas tinha escadas na sua religião para trás quando viajou para litorais da América. Eu nem sequer sabia que meu pai falava e lia em hebraico até a minha primeira viagem em Londres. Porque ela não foi criada pelo pai, ela foi criada pelo Gary, né? Mas aí ela teve mais contato com o pai depois de adulta já. Daí ela colocou assim: abençoado seja o coração do meu pai. Além de me dar a experiência de conhecer minha família inglesa, ele me levou para passear por alguns locais históricos em Londres. Primeiro fomos à Torre de Londres e eu não fazia ideia do que estava por vir quando saímos do apartamento da minha avó e nos aventuramos pela cidade. Mas realmente minhas memórias da torre não são nada agradáveis. Quando criança eu não tinha muito interesse ou curiosidade pela história. Ir para lá seria só mais um dia passeando com meu pai. E eu me agarrava a ele durante toda a agitação. Para quem não sabe, a Torre de Londres foi uma prisão onde aconteceram torturas horríveis e execuções de vários membros da família real. Ser enviado para a torre significava que você era uma pessoa de alto escalão, mas também significava que estava ferrado. É mesmo? Então, assim, foi igual a história que eu estava falando de Coimbra, né? Quando eu entrei na biblioteca lá, eu percebi que tinha pessoas passando mal, né? Porque você entra, parece, sabe aquela biblioteca do Harry Potter? Meio que aquilo. Aquele monte de livro, coisa antiga, aquela atmosfera de, sei lá, 1800 e bolinha, até menos do que isso. Mas foi meio parecido igual você entrou, lembra? Aqui na casa de Tiradentes. Lembro. Aqui em Minas. Que a gente foi no negócio dos... Sorofina, nome da cidade lá. Que eu passei mal também. Mas lembra que você percebia um monte de coisa? Ixi, eu vejo, eu consigo perceber. É terrível. Então, assim, ela fala no livro que ela não sabia lidar com isso, sabe? Tipo, pra ela ficava enjoada, que os espíritos conversam com a China como a gente tá conversando aqui, entendeu? Então, ela é muito energética, muito. Eu já fiz curso com ela, é muito legal. Daí ela colocou assim: lá fora, no pátio, nas passarelas, havia tantos turistas que era difícil notar alguma coisa fora do comum. Mas ao entrar nos prédios da torre, as paredes contam muita história. Meu pai me disse recentemente que quando jovem, um amigo dele era filho do guardião dos corvos da torre. O corvo era um símbolo da monarquia inglesa. Se um corvo morria ou fugia, significava que a monarquia estava caindo. Então você pode imaginar que manter esses pássaros vivos era um trabalho de grande importância. Meu pai ia visitar um amiguinho dele, que na verdade morava dentro da torre. Isso foi antes da torre se transformar em um ponto turístico. Meu pai era autorizado a entrar pelos portões reforçados e tinha que caminhar desacompanhado até onde o amigo dele morava com o pai dele. E ele tinha que atravessar a ponte em que os prisioneiros em jaulas eram submersos para o afogamento no século XIX. Olha, imagina.
Aí, tipo, ela entrou lá e começou a sentir tudo isso, né? Deus me livre. Aí ela conta aqui que ela passou muito mal, e daí ela não sabia lidar com isso, blá, 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 sabe? Ela conta muitas histórias nesse livro aqui, deixa eu pegar até uma outra. E que, tipo assim, ela achava que era coisa da cabeça dela, sabe? Sim. Mesmo com tudo isso. Mas ela aprendeu muito com a consciência, porque pra ela era muito familiar, porque ela assistia as canalizações. Qual que é o seu contato com isso, né? Você vai achando que você tá ficando louco, né? Uhum. E aceitando que vai ficando doido. Exato, não tá, né? E aí ela conta aqui no livro que ela foi diagnosticada com... Como chama? Não sei. Com TDAH, ela tomava Ritalina, mas isso era só percepção, sabe? Tipo, ela não sabia lidar com o mundo espiritual. Porque não tem a consciência, né? A partir do momento que você tem consciência sobre aquilo, fica mais fácil. Inclusive, né? toda vez que eu venho aqui pra Uberaba, eu sei que assim, que o Chico Xavier é uma figura de muita importância pra cidade. Então, sempre quando eu vou fazer, é uma entidade muito importante. Quando eu vou fazer um curso em qualquer cidade, eu converso com as entidades do lugar. Eu procuro a história do lugar, eu me conecto, eu converso. Então aqui, a primeira vez que eu vim, eu não estava conseguindo fazer turma. Todo mundo fala que de Uberaba, que, né, que é difícil, não sei o que, né, interessante do ponto de vista. Mas daí eu falei, nossa, daí me veio, e se eu pedisse a ajuda do Chico Xavier, conversasse, trocasse uma ideia com ele? A primeira vez. E aí não tinha ninguém na classe sexta-feira, não sei se você vai lembrar disso. E aí eu comecei a me conectar com o Chico e conversar. Chico, eu quero aí trazer consciência, eu, né, respeito a sua história, mas eu quero contribuir com as pessoas, com os corpos, nananã. E aí, do nada, né, na sexta-feira começou a puxar a gente e a classe aconteceu. Isso da primeira vez? Da primeira vez, no ano passado, né? E dessa vez não foi diferente. A gente conversou além do Chico Xavier com toda a história. Eu com a Poena, a gente se conectou com a história do lugar, né, tudo que tinha acontecido, como que a cidade existiu, sabe, assim, a história por trás disso. Sim. E aí a gente se conectou e limpou e conectou, e daí a gente conseguiu formar. E tá conseguindo abrir, né, porque você vê que a gente já tem negociações, perspectivas de voltar já. Sim, o mês que vem a gente tá em Uberlândia com fundamento, inclusive. Então. Só que lá em Uberlândia é outra história, entendeu? Então eu tenho que me conectar, porque não adianta, gente, se a gente não tiver consciente e respeito e pedir a contribuição, às vezes não acontece, sabe? E até acho que uma vez num curso, acho que teve uma mulher, ela era do Iraque, acho que era. E aí ela era facilitadora e ela falou assim que toda vez que ela ia dar classe, as pessoas passavam mal e, enfim, né, desmaiavam. E daí o Gary falou, mas você se conecta? O Iraque tem uma história, né, muito forte, de guerra, de um monte de coisa. Você conversa com as entidades. Não só de guerra, que é onde mais ou menos começou o mundo, né? Então. Existe isso ali, né? E daí ele chamou a atenção dela, falou assim, você se conecta com a cidade, você conversa com as entidades? Ela, não. Ela falou, então é isso. Todo mundo tá passando mal na sua classe, filha, então você tem que pedir a contribuição. Então, assim, o que eu gosto do Axis, Neto, é que, diferente de algumas religiões, você... que não é uma religião, não, tá? Você é a entidade dominante. Tudo é uma entidade. O carro, a casa, o negócio... né? Esse carro aqui, inclusive, chama Jorge. Tá levando a gente. Então, você consegue se conectar, conversar, pedir contribuição, mas não ficar, tipo, refém, não ficar, sabe, tipo, dependente daquela entidade, pedir autorização. Você tá sempre no comando, não é isso? Isso. Então, assim, não tô falando que eu não me desempoderei conversando com o Chico, mas eu pedi a contribuição. É como se, sei lá, você vai pra uma cidade, aí você não conhece nada, daí seu amigo mora lá, entendeu? Daí você fala, viu, eu tô indo pra aí, onde que eu vou comer? O que você me sugere pra fazer na cidade? Quais são as atividades? É meio que isso. Mas aí a escolha de ir no lugar é sua. É minha, exato. Não é ele que vai falar assim, não. Então, vai comer em tal lugar. Não, você tem escolha, é essa a diferença. Exatamente. E aqui eles contam assim no livro, né? Um dia, em 1991, quando eu tinha 11 anos, o Gary recebeu um telefonema de um cliente que morava em Nova York. O cara perguntou se Gary podia pegar um voo para lá para fazer uma massagem guiada por canalização. Gary lhe perguntou, quanto você vai me pagar e tenho que tocar em você?
Não tenho certeza de quanto dinheiro estava envolvido, mas o cliente garantiu que Gary não faria a massagem. Não, que Gary não faria a massagem. Ele canalizaria e diria ao massoterapeuta o que fazer. Gary concordou e voou para Nova York. Durante a sessão, que foram canalizadas as primeiras ferramentas de Access Consciousness. Access se tornaria a obra da vida de Gary e me proveria o espaço para quem eu sou hoje, né? Então foi através também de uma sessão de canalização. Então Gary recebeu aquela informação de outra dimensão. Sim. Em 1992, em uma noite quente de verão, em um estúdio de garagem nos fundos da casa de Santa Bárbara, Gary canalizou as primeiras classes de Access. 4 pessoas participavam das suas classes iniciais. O material daquelas classes tornou-se as ferramentas fundamentais de Access. Então parece que quando eles canalizaram, parece que tipo o Barras era junto com o Fundamento, era um curso mais longo. Depois foi mudando. Depois de fazer a canalização, Gary ouviu as gravações da classe para aprender os processos de informações. Ele explicou que teve que ouvir as gravações porque, quando estava canalizando, era como ficar no final de um longo corredor, longe do seu corpo. E no início, ele normalmente não lembrava do que tinha canalizado nas sessões. Isso mudou com o tempo, mas o início não tinha muitas lembranças. Porque assim, naquela época, ele ainda era controlado, né, pelas entidades. Depois ele foi se empoderando e ele mesmo começou a perceber. Porque antes só usava o corpite dele, né? E aí ele não tinha o controle, ele não tinha a consciência, ele não tinha o controle mesmo que a gente tava falando agora, né? Ela fala assim, a primeira coisa que Gary começou a falar quando estava canalizando foi algo chamado as barras. O processo de imposição de mãos chamado as barras usa toque leve na cabeça em pontos diferentes que correspondem a diferentes aspectos da vida. Por exemplo, a pontos da alegria, da tristeza, do corpo, da sexualidade, consciência, bondade, gratidão, paz e calma, até uma barra de dinheiro. Elas são chamadas de barras porque literalmente correm de um lado para o outro da cabeça. Tocando suavemente esses pontos, nós liberamos todos os pensamentos, sentimentos e emoções, considerações e julgamentos acumulados em relação a esse aspecto. Uma sessão de barras libera de 5.000 a 10.000 anos de considerações. Você pode imaginar como é isso? Olha que interessante. Não. Não, é porque assim, não vai estar atuando só na sua vida aqui, mas nas suas vidas passadas também. Sim. Às vezes as pessoas não falam isso abertamente. Esse livro traz mais detalhes do que está além da apostila, né? Por isso que a gente tem que ler, viu? A gente fica sabendo de coisa, né? Então. Pois é. Bem, deixe-me dizer, você se levanta sentindo-se muito mais leve. Libera coisas que nem sabia que estavam lhe incomodando até não estarem mais lá. Essencialmente, correr barras cria mais leveza e, por fim, consciência. Então, você já sabe. Então, se você está assistindo, de repente conheceu aqui, através do Clube do Livro no Carro, mas nunca correu suas barras, gente, tem muitos praticantes pelo mundo. No Brasil, você pode entrar no site do Access e procurar um praticante para você ter as suas barras corridas, e vale muito a pena, né, Neto? Vale sim, porque é legal, porque a gente acaba descobrindo, assim, não é que descobre, mas percebe coisas que a gente nem imaginava. Sim. Né? E também as coisas ficam mais leves. Com certeza. Mesmo quando é uma situação ruim, ela fica mais leve de se lidar. Isso eu percebi muito. Sim, e eu com o Neto, assim, o legal de ter um praticante em casa, que eu com o Neto, a gente troca as sessões, né? Ele faz em mim e eu faço nele. Sim. E às vezes, muitas vezes eu tava muito estressada, ou tava preocupada com alguma coisa. E o Neto, vem aqui, deixa eu correr suas barras. Às vezes acontecem as coisas que a gente fala, vem aqui. Vem aqui. Bota a cabecinha Deita a cabecinha aqui, querida. Eu dormi profundamente durante a minha primeira sessão de barras, o que achei que fosse sono na época. Não era exatamente o sono que acontece à noite quando dormimos. Era um tipo de lugar espaçoso e de sonho onde eu podia ouvir tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Meu corpo estava em um estado de relaxamento profundo que se equipara a um sono, porque nunca tinha sido nada parecido antes. Então as pessoas falam, nossa, a maior parte das pessoas tem um status de relaxamento, chegam a dormir na sessão. Sim. Só que elas começam... Nossa, o Neto, gente, se você colocar... ronco. Pelo amor de Deus, não dá. É bom. Sem condições, passa vergonha. Passa eu não coloco nada. ele no curso, não, porque eu passo vergonha. Passa nada. Uhum.
Quando voltei ao meu corpo, de onde quer que estava, acordei na maca e Gary tinha acabado de canalizar e estava sorrindo para mim. Eu tentei me mexer, mas não consegui levantar. Meu corpo não se mexia, então eu fiquei deitada lá, pelo que parecia muito tempo ao aterrissar de volta a essa realidade. Quando finalmente consegui me levantar, quase caí quando meu pé tocou o chão. Você sabia que, tipo, o Dan, a primeira pessoa que correu as barras dele foi a Shannon? Ah, é? Uhum. Porque ela tinha colocado no jornal, tipo, faça sessões de barras e o mantra do Axis. E aí o Dan ia se matar, e aí ele viu isso e concordou em fazer uma sessão. Ah, e aí a Shannon que apresentou pro Gary. As barras já existiam, né? Quando o Dan chegou. Ah, tá. Quando finalmente consegui me levantar, quase caí do chão. Tudo tinha mudado no meu corpo, minha própria percepção tinha mudado. Propriocepção. Acho que é isso mesmo. É. Eu ainda não estava acostumada e nesse corpo novo. Tudo estava muito, mas muito leve. Na verdade, eu fiquei tonta e desorientada. Isso é o que você percebe ao seu entorno. É. E depois de anos, quando vi a mudança dinâmica que Axis estava tendo em Gary, e quando estava desesperado o suficiente, passei a ter interesse em Axis. Axis acabou sendo um milagre que eu nem sabia que estava pedindo. Então, ela conta também, né, que assim, ela não estava no Axis desde o início. Ela ficava meio assim, sabe? Não sei se é porque ela tinha crescido naquele movimento, ela não era interessada nisso, não. Igual você. Porque geralmente... Mas geralmente quem cresce nesses movimentos, desde de criancinha mesmo, eu não cresci nesse movimento. Mas geralmente quem cresce meio que não quer. Que é uma coisa muito louca, né? Uhum. A gente aprende a não repetir padrão, né? Mas em algumas situações a gente não quer repetir padrão. Exatamente. Não é? Então você vê muita criança que o pai faz uma coisa e ele fala, eu não quero fazer esse negócio. Exatamente. Como ela era filha. E esse livro aqui, assim, a Shannon tem esse, tem um outro livro que chama Seres de Luz também, que um dia a gente pode trazer aqui também. E é bem legal as coisas dela, sabe? Ela é bem diferente, assim, dos outros facilitadores. Eu li poucas coisas dela ainda, preciso ler mais. Sim. Mas percebo que quando você comenta, você traz as coisas, você traz alguns cursos, esse negócio da percepção, ele vai ficando cada vez mais forte. Fica. Que acho que é o que mais a gente leva, né? Num curso de barras, numa sessão, que é o perceber, né? O perceber que a gente invalida, entendeu, Neto? Então. Você percebe que assim, depois que você entrou no Axis, você começa a perceber as coisas, você está conseguindo fazer uma leitura das pessoas, né? A pessoa vem se aproximar de você percebe o interesse por trás. É engraçado que eu já tinha uma percepção nesse sentido, mas eu não conseguia interpretar exatamente o que tinha por trás. E agora tá mais forte, né? Agora tá ficando mais fácil. Você precisa fazer o curso de identidade, se você fizesse isso aqui vai, sabe? Expandir muito. Agora tá bem mais fácil interpretar muita coisa, até comento com você, de pessoas que chegam, pessoas que vão, e assim, eu consigo perceber o que tem por trás daquilo. Exatamente. Então, assim, o Neto, ele é um super médio, na verdade, mas ele ainda precisa se empoderar um pouquinho das suas habilidades, né? Ele sempre foi uma pessoa que percebia muita coisa. Mas eu chego lá. Chega, ele tá no Beabá ainda, nem fez o primeiro fundamento, vai fazer, em Uberlândia você vai fazer. Em Uberlândia. Inclusive, gente, no fundamento a gente tem uma parte de entidade, sabe? Uma parte bem legal, que abre super. O meu primeiro contato, eu fiz, na verdade, o meu curso de entidades antes do meu curso fundamento. Você lembra? Ah, é? Sim. Primeira coisa que eu tive curiosidade era com as entidades, eu queria ter uma comunicação. Aí eu já fiz umas 5, 6 classes de entidade já. E eu tenho muita habilidade, trabalho todos os dias com elas. Elas contribuem para a formação das minhas classes, sabe? E eu sou muito grata. Tem que ser, né? Porque assim, tudo a entidade é energia, né? Se você não captar aí e interagir com essa energia... E eu percebo, Neto, que assim, elas atuam em um campo diferente. Se você observar, as pessoas que vieram para a classe, até mesmo aqui em Uberaba, elas falaram que quando alguém falou meu nome, aquilo ficou mais... você viu?
nossa, mas o que é esse nome? Quem é essa ficou pessoa? Mais nítido, ficou querendo saber Tipo, quem é. chama atenção. E a hora que procurou, se conectou. Exato. Foi Então, muito tudo isso daí, gente, a pessoa não chega num curso comigo à toa, não. Com certeza é algum trabalho, alguma entidade que tá contribuindo para essa liberação, sabe? Pra eles porem com certeza. E se conectam mesmo com você, não? Exato, meu amor. Louco isso. Exatamente. Então, gente, é isso. Então, esse foi o livro, né? Conversando com as entidades. A gente só leu um trechinho aqui para vocês conhecerem, mas quer saber mais? Compra no Kindle, né? Ou compra pela Amazon. Aí tem o link aqui na descrição. E o que mais é possível? Quer saber mais? Tem pessoas que dão um curso de conversando com as entidades aqui no Brasil. Procurem lá no site, né, do Axis. E se inscreva no canal. Por favor, gente, se inscreva no canal para esse canal crescer e a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. E o que mais é possível. Beijo!